À espera do milagre da semente, o meu destino me fez chorar, feito carro de boi. A cada dia lanço nova oração na Santa Roça de minha devoção. Com a esperança que nunca se foi, aprendi que pra descobrir o amor é como aprender a tocar viola. Não tem escola nem professor. Ai, 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 roça me ensina. Olá, como vão, meus queridos web espectadores? Eu vou ler um trecho pequenininho, e vocês vão mergulhar comigo numa fonte inesgotável de amores e assuntos que são do coração, ok? Uma a uma, dê as mãos, perdoe e peça perdão, sem contudo querer saber quem estava com a razão, pois no desequilíbrio das relações humanas, a razão está bem longe. Emane de sua alma sentimentos de amor, desejando uma a uma toda a felicidade, toda a luz, todo o sucesso, toda a prosperidade e que Deus esteja em todos os passos de cada uma delas. Abrace-as fraternalmente e diga até breve, e vença o próprio orgulho ferido. Uma força maravilhosa irá tirar todos os pesos e os rancores. Irá caminhar em espírito por caminhos melhores, mais evoluídos. Outras companhias amáveis vibrarão em seu favor. E quando se reencontrar com essas pessoas em que houve a reconciliação na véspera, tudo será mais fácil, obterá outros entendimentos, outras forças, e as diferenças serão consumadas agora pelo amor. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar sempre. E eu vou apresentar para vocês alguém que a gente começou hoje, antes de estar conversando com vocês, falando de perdão e gratidão, com um escritor, empresário e outras coisitas mais, Newton Bustamante. Muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui com você. E conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória como escritor. Bom, eu sempre gostei de escrever e era uma maneira de eu lidar com o mundo, sabe? E na época do ginásio, fazia minhas poesias, aquela coisa toda. E aí, quando eu fiquei adulto, eu fiquei assim meio desesperado em ganhar dinheiro. Uhum. E aí, parece que tem uma cultura nesse lado, né? Essa coisa de ter, de possuir. E aí eu fui esquecendo aqueles papéis pelas gavetas, foram ficando para trás. E aí quando eu lembro bem, foi um marco na minha vida, quando eu fiz 40 anos. 40 redondinho. Redondinhos. Eu trabalhava na Zona Norte, aqui em São Paulo, então aquela coisa do trânsito, né? Então eu falei assim, eu sempre gostei muito de ópera, então eu ficava ouvindo áreas das óperas que eu mais gostava. No caminho da volta, no trabalho? Não, eu ficava no escritório para falar assim, eu vou sair daqui 10 da noite, não vou pegar trânsito agora. Então, colocava as minhas óperas prediletas e comecei a escrever. Eu falei assim, eu quero fazer coisas que me dão prazer, né? Eu comecei a voltar um pouco para mim. Não sei se isso era um pouco de egoísmo ou não, mas falei assim, puxa vida. Certamente não. Eu falei assim, puxa vida, eu quero fazer coisas que eu gosto, que me dão prazer. Aí voltei a escrever. E aí, eu lendo uma revista, eu li sobre o Ryoki Inui. É um escritor brasileiro, médico. Com esse nome, hein? Ryoki Inui. E ele está no Guinness Book Internacional. Ele tem na época, ele tinha mais de 1.050 livros editados. Imagina, ele era uma metralhadora, 1.050 livros.
E aí eu sei que quando eu mostrava meus textos, as pessoas falavam, meus amigos, parentes, né? Minha irmã, que lindo, que bonito, que bacana, mas assim, né? Mas eu sempre muito inseguro. Vocês estão falando só porque gostam de mim? Querem agradar, sei lá o quê. Falei, bom, eu gostaria de uma opinião profissional, alguém mais que é da área literária e tal. E bendita a internet, aí eu peguei o e-mail do Rioch e mandei para ele alguns textos que eu tinha mais confiança e tal, mandei para ele como quem joga na loteria. Assim, claro, você joga querendo ganhar, né? Mas a possibilidade é tão remota. Mas o interessante é que passaram-se uns 3 dias, o Rioch, ele ligou para mim, eu atendi, eu quero falar com o Bustamante, que é o Rioch, né? Quase caí para trás, né? Ele falou, olha, eu gostei muito dos teus textos, porque na época ele morava em Campos do Jordão, aqui em São Paulo. Em São Paulo. E aí eu peguei, nossa, eu passei a madrugada toda pegando os textos, revisando, aí mandei para ele, feliz da vida, né? Sabendo o que ia rolar naquela história toda. E um mês depois, aproximadamente, eu estava assinando um contrato com ele, um livro só de contos, né? Foi o seu primeiro livro. Qual é o nome do seu primeiro livro? Retorno. Retorno. Olha. É o nome de um conto e que eu escrevi sobre o bairro da Casa Verde, onde eu nasci. E é sem dúvida, isso me veio agora do que você está dizendo, né? Do que você estava colocando aqui. Assim, é sem dúvida o teu retorno à literatura. Não é? Sim, foi. Foi exatamente o retorno à sua literatura, porque você sempre escreveu. Verdade. Né? Quando você, o trecho que eu li para vocês também, né, tem alguma relação direta, diria absolutamente com ressonância e sincronicidade do Milton estar aqui conosco hoje. O trecho é do livro Canto do Silêncio. O Canto do Silêncio. O Canto do Silêncio foi aonde o Newton me chamou muito a atenção, porque eu vou pedir para que ele conte essa história, mas ele lançou, né, também de uma forma muito inovadora, né, a proposta. O Canto do Silêncio é o terceiro livro, o seu terceiro livro? Ele é o quarto livro. Quarto livro. Ele já está no quinto. E eu tenho novidades fresquinhas aqui para vocês. Tem que continuar conosco aqui, escutando tintim por tintim. Mas antes disso, eu queria que você me contasse. Quando você disse que estava lá no Ganhando Dinheirinho, você estava fazendo o quê, Nilton? Eu trabalhava em importação de peças de tratores e de máquinas de terraplenagem. E que era algo que não tinha nada a ver com você, como pessoa, ou não? Você gosta? Eu gostava, porque assim, tudo que eu me propus a fazer, eu sempre fiz com muito amor, com confiança. E com entrega? Com entrega mesmo. Né? E sempre gostava. Mas assim, tem coisas que é mais uma camada mais profunda da alma, sabe? Então aquilo era um chamado para mim. Então eu sentia essa falta. E acho que era uma coisa onde você estava, por isso que eu quis fazer essa volta, né? Porque a gente sempre fala da importância que tem de você acreditar em você mesmo e nos seus sonhos. E era algo que para você era prazeroso. Demais. E aí tinha medo do prazer não ser para ganhar dinheiro ou não? Não chegava nem a pensar tanto, né? Talvez pensava se eu era capaz de fazer um livro, aquela coisa toda. Mas enfim, e aí nós fizemos o lançamento do livro. Foi uma coisa incrível, que quando no meu primeiro emprego, foi na Sul América de Seguros, uma das minhas funções era servir café para a diretoria. E um desses diretores era o ex-governador Laudo Natel. Ok. Eu tinha 13 anos de idade para 14 anos de idade. Na noite do lançamento desse livro, Retorno, quem estava jantando no restaurante? Adivinha! Dr. Laudo Natel. Que coisa! E aí ele estava com a esposa dele, claro, não ia se lembrar de mim, mas eu falei para ele do lançamento, ele ficou muito feliz, contei que eu servia café para ele, né? E foi uma noite memorável, porque sabe aquela coisa de quando você vai lançar um disco, um livro, qualquer coisa que seja... Um filho, né? É um filho, evento, né? Será que vai ser um mico? Será que vai vir gente? Será que eu vou ficar sozinho aqui? E aí deu o horário, veio uma pessoa, e veio outra, mas eu fui tão feliz, a vida me proporcionou uma alegria tão grande que
a fila saiu para fora do restaurante, ali nas Perdizes, e foi incrível. Eu falei assim, nossa, da meia-noite aqui vou virar abóbora, né? Porque foi muito bom, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. E a partir daí, peguei o gosto, peguei confiança, eu fui aprendendo algumas coisas também com o Ryoki Inoue, porque como aí todo formou ofício, uma parceria, uma amizade grande. Uma amizade, porque assim, a gente vai aprendendo, né, com o exercício. Quando a gente se propõe, né? Se propõe, quando né? a gente se propõe. Porque para mim aconteceu uma coisa muito interessante, que eu me policiava muito. Então eu estava engessado, assim. Eu vou escrever tal coisa, mas eu pensava no fulano, no ciclano. Será que vão gostar? Será que acho que não vai gostar, porque isso aqui tem uma coisa assim, aquela coisa meio religiosa, que talvez não goste, ou uma coisa um pouco apimentada, ou seja o que for, eu ficava... Pensando mais no que o outro podia pensar do seu conteúdo. Aí, até eu descobrir quem faz arte, ele não pode ter amarras. Seja a arte que for, ele não pode ter amarras. Ele tem que fazer e pronto, tá pro mundo. Tá pro mundo. Ele é o co-criador, né? Aí eu comecei a me soltar, aquela coisa toda. E uma coisa que, por mais que eu tentasse outras coisas, outros temas, sempre vieram para mim 2 temas, sobre espiritualidade e sobre o amor, mas um amor do ideal do poeta, mas também... Mas que não é desejo, não é posse. Mas também teve um lado assim de amor, aquela coisa carnal, da febre, sabe? Aquela coisa. Então, entre físicos. Amor físico, você diz? Amor de físico, relacionamento. Sim, de relacionamento, de toque, sabe? Então, mesclou essas coisas todas, né? Mesclaram-se essas coisas todas. Então eu escrevi Antes que Minha Boca Se Cale, que também são temas assim, de amor, sobre outras questões também filosóficas, né? É Tempo de Se Apaixonar, foi um outro livro, porque eu acredito muito no amor. Acredito muito, muito mesmo, né? E aí depois veio O Canto do Silêncio. E O Canto do Silêncio é um livro, é uma novela espiritualista, apesar que ele é mais ligado ao espiritismo, mas eu gosto de falar que porque abre um pouco o leque, não fica uma coisa segmentada, e para quem é a favor do purismo, da doutrina, pode também achar que, mas isso aqui, isso ali, eu não li Kardec falar isso, ou escrever aquilo. Aguarda um minutinho, porque esse nome ele é fantástico para muitas coisas. E nesse exato momento, eu vou pedir assim, fica aí, num cantinho, uma canção com silêncio, que a gente já volta. O cantinho, o canto do silêncio, a voz do silêncio é maravilhoso. Agora eu espero que vocês saiam um pouquinho para prestar atenção na gente, deste silêncio. Ele é maravilhoso, gente, porque a gente encontra a nossa voz. Eu estava brincando com o Newton de que quando ele fala assim, não, isso é egoísmo. Não, voltar para a gente se escutar é talvez um dos maiores altruísmos, brincando com as palavras, porque na verdade, é onde você manda embora o ego e aí você tem ressonância com a humanidade. O Newton acaba de voltar agora da França e eu vou mostrar para vocês, olha que chique, o livro Canto do Silêncio em francês. Ele trouxe agora fresquinho esse, que eu espero que vocês estejam vendo. E um outro que acabou de sair do forninho, olha, e que vai ser lançado agora, que eu acho que vocês vão estar vendo a entrevista exatamente na semana em que esse livro está sendo lançado, não é isso? É verdade. É fresquinho, né? Não, esse é o primeiro livro da gráfica. Como assim? Conta um pouquinho essa história, o primeiro livro da gráfica. O primeiro livro... entendi. É o primeiro exemplar. É o primeiro saído, tá quentinho mesmo, ó, tá aqui, que nem um bolinho, entendi. Então, mas voltando ao Canto do Silêncio, porque assim, eu procuro ser
kardecista. Mas, mais do que ser kardecista, eu quero ter uma formação humanista. Então, como eu conheço um senhor que falava que a maior e melhor instituição é o ser humano. E eu acredito muito no ser humano, mesmo. Eu também. Porque mesmo aquele que é o mais bruto, o mais rústico, que ainda mata, que ainda rouba, que ainda mente, que ainda falha grosseiramente, ele é um meu irmão, um nosso irmão, um filho de Deus. E ele chegará ao máximo do aperfeiçoamento um dia. E às vezes até mais dele. rápido do que nós que ficamos Muito. aqui elaborando, não é? E a gente não pode ter, sabe, ficar com a medida Do certo e do errado. certo e do errado. É claro, existem as leis, estamos todos sujeitos às leis dos homens e a de Deus. Então, cada um segundo a sua obra. Então, não cabe a mim ficar julgando a quem quer que seja. Então, quando a gente... Porque assim, às vezes eu pensava assim, poxa, eu queria tanto ficar no paraíso, né? Viver, sair desse mundo difícil, árido. Eu quero, sabe, pro paraíso. Aí, sabe aquela voz? Eu falei assim, mas vem cá, quantos segundos você iria conseguir ficar no paraíso? Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que nenhum segundo. Porque nós que falamos, mas esse... De uma maneira geral, né? Julgando mas sempre, aquele né? fulano fez isso, aquele ciclano fez aquilo. E nós? Pois é, nós? por isso esse silêncio, né? Não sei se você já ouviu falar da filosofia do Ho Oponopono. Não conheço. Então, você precisa conhecer. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas é uma ideia de uma maneira muito curta para a gente voltar a esse tema. Eu queria dizer, assim, a gente tem 4... na verdade, ele era um médico, um filósofo, em que foi trabalhar muito com um presídio no Havaí, né? Muito difícil, porque ele era de segurança máxima e eles não conseguiam liberar as pessoas lá dentro. E eles chamaram, essa pessoa começou a trabalhar, não indo ao presídio, tá? Orando fora. E ele determina 4 palavrinhas básicas. Eu te amo, me perdoa, sinto muito e sou grato. Essas 4 palavras, né? E dizendo mais ou menos no como você está colocando, e essa compreensão, eu acho que ela é muito importante, a gente não tem. Quando a gente está julgando o outro, e a gente tem muito pouco acesso àquilo que nós projetamos, a gente acha certo e errado. Então, quando a gente fala assim, olha, fulano fez uma bobagem, fulano é isso, fulano é aquilo, pessoa é assim, pessoa é assim, você não está olhando para aquela parte sua que está disfarçada e que tem muita dificuldade de fazer exatamente o que você gostaria de fazer. Né? O teu pensamento está dizendo isso é certo, isso é errado. Teu coração está dizendo eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você faz ainda terceiras ou quartas coisas. Então, quando a gente consegue reunir, né, e foi por isso que a gente começou com esse trechinho desse livro do Newton, do Silêncio, que é o perdão, né, o exercício do perdão. Se a gente conseguir perdoar o outro, a gente está perdoando a si mesmo e a gente abre um espaço muito grande, né? É um exercício, né? E quando eu comecei a buscar esse caminho de espiritualidade, tentando nesse exercício de viver com amor tanto quanto possível, né? Eu comecei a escrever o Canto do Silêncio, que procurando assim chamar para uma reflexão. Não tem a bandeira da verdade, eu estou certo, vocês não tem absolutamente nada disso, apenas uma reflexão que para a gente tentar pensar, refletir como que a mão invisível da vida ela interage com tudo e com todos, que eu costumo brincar que até as pedras se encontram nas esquinas da vida, né? E depois cada pedra que decida sobre si, o livre-arbítrio, aquela coisa toda. Então, o Canto do Silêncio, na verdade, o título vem porque existe um silêncio, mas é vida que está agindo em torno de nós e dentro de nós. Então, mostra um homem entrando em coma, e aí tem aquela coisa da eutanásia, né? Vamos desligar os aparelhos ou não vamos? Está vegetando, está sofrendo, vale a pena, não vale a pena? Então,
até no Fantástico uma vez eu vi um caso de uma mulher que os médicos e os familiares em volta da cama do leito dela decidindo o futuro, né, se iam desligar os aparelhos ou não. E ela tentando soltar uma lágrima. Desespero ali, tentando soltar uma lágrima. Falei, eu estou viva, eu estou lutando aqui. Eu quero ficar. Não chegou a minha hora. E não tendo como se comunicar. Então, ela queria através da lágrima, né? Então, tanto que no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, um hospital assim, top, né? Em tecnologia em tudo, hoje na parte da entrada da UTI, tem lá uma placa, né, orientando os procedimentos das visitas, né? Para você, quando for visitar, para quem for visitar a pessoa que está na UTI, para fazer carinho, ainda que ela não reaja, mas fazer carinho, falar coisas de incentivo. Que o outro não perceba que ela reaja. Exato, porque quem não está Isso é percebendo somos nós, né? Isso. Quem está visitando, né? Então, sobre palavras positivas, de ânimo, de amor, demonstrar amor. Essa para mim é uma área muito confortável, viu, Newton? Porque eu trabalhei muito em UTI, em clínica, exatamente com essas condições de morte, de pré-morte, né? E assim, e é muito claro, até em algumas entrevistas aqui, vou relembrar que eu coloquei já uma frase da Oprah em relação a uma neuroanatomista, em que ela é muito claro, como neuroanatomista ela teve um AVC, né? E como AVC, ela ficou 5 meses em estado vegetativo. E ela fala, que é muito claro isso para ela, que além dela saber de todo o processo que ela estava passando, porque era o objeto de trabalho dela, né, ela percebia como as pessoas que ao entravam no leito, no quarto, elas estavam distantes ou próximas por uma visão energética. E ela estava, como foi do lado direito do cérebro, né, ela estava em nirvana, ela estava lá no paraíso, mas ela dizia, eu preciso voltar, porque é minha obra, né, ajudar estas pessoas que sofrem e que passam por isso, para poder mostrar. Então, assim, o que você está dizendo hoje é muito sabido pelo mundo, né? E tem muito a ver com essa energia que a gente fala, e que o Newton acho que fez a correlação. Eu vou brincar com você, vou sugar um pouquinho para falar do canto, porque o canto tem uma outra referência. O silêncio é isso, gente. O invisível, aquilo que a gente não vê, está dentro. E é uma inversão de olhar, né? Então, assim, todo silêncio tem seu som. Sim. Não é? Verdade. Então, assim, é interessante você falar do canto. Do canto que tem dupla, da canção e do canto que tem dupla, né? O canto, né? E o som. Conversa um pouquinho com a gente, conta um pouquinho para os nossos web espectadores como é que foi essa junção para esse tema, o canto do silêncio. Porque, como você falou, tem uma dualidade ali, né? E como a vida, ela é toda de dualidade, né? A noite, o dia, o frio, o quente, o bom, o bem e o mal, nós vivemos isso. E tanto que, isso é uma coisa de fórum íntimo, né? Eu acredito muito nesse exercício. É isso que a gente gosta aqui. Nesse exercício da vida, porque nós estamos aqui aprendendo a decidir. Ou de uma maneira, a escolher, decidir, escolher o bem ou o mal. Porque aí vem a consequência da tua escolha. Porque, olha, quando você vai pensar em escolher, vou levantar aqui agora, vou tomar uma água, vou tomar um café ou não vou? Eu vou pegar meu carro para não sei aonde ou não vou? Então, a cada momento, a cada segundo, fração de segundo, é uma bifurcação. Você faz uma coisa ou não. E mais, né? É uma ressonância, porque cada uma que você faz, você implica num conjunto de pessoas, visíveis e invisíveis. Exatamente, porque... E aí o que acontece? Diante do que cada um de nós escolhe, o que acontece? Tem uma consequência. E na consequência vem o aprendizado. Ou cedo ou tarde, num tempo ou no outro, mas vem o aprendizado. Aí, em cima de todas essas bifurcações, dessas decisões que nós vamos tomando, fala assim, puxa vida, eu lembro que já está na minha alma isso, que eu tomei uma decisão, não foi legal. Nem para mim, nem para outras pessoas. Desperta uma memória, né? E aí fala assim, bom, então vou fazer o seguinte, eu não vou decidir tal coisa, eu vou por aqui. E cada vez vamos decidindo melhor, decidindo melhor, decidindo melhor, decidindo melhor.
Então, é um aprendizado, é o laboratório da vida. A gente costuma falar assim que nós estamos no planetinha, nave, escola, Terra, passeando pelo universo e nesse laboratório que é a vida. E todos, sem exceção, somos aprendizes. Então, é muito importante. Fiquem aí, mais esse minutinho de silêncio, refletindo sobre isso. É muito importante porque cada decisão que a gente toma, por isso que eu brinquei com a palavra altruísmo, não é só a gente implica diversas pessoas, nas quais você vê e outras que você não vê. Pense nisso, mas fique conosco. Até já! Apontando, né? Estava falando agora com o Milton, a gente estava refletindo também, como a gente fez o convite a vocês. E a gente estava dizendo, ele estava colocando aqui, que é verdade, né? Não sei por que as pessoas falam, não aponte. Talvez porque, ao apontar, esteja oculto 3. Ele estava lembrando aqui, né? A gente levanta um para o céu também, né? Um para outra direção, mas tem 3 mostrando que, olha, tem um conteúdo a ser percebido. E quando a gente faz esses exercícios, é que a grande diferença se faz de uma informação, de um conhecimento, para consciência, tá? Quando nós estamos conscientes, tudo que a gente acabou de dizer, né? Esse movimento entre dentro da gente, fora da gente e a implicação que isso tem no universo, que faz grande diferença. Nós estávamos falando, Milton, do canto. Você também tem, além de toda essa expressão, né, da dualidade e tal, tem uma importância na sua vida a música, né? Sim. Bom, para mim... Você toca algum instrumento ou não? Infelizmente não. Não? Infelizmente, ainda? Eu tenho um violão lá, mega violão, que está 20 anos parado lá, e eu não consigo. Seu ursinho de pelúcia. É, meu ursinho de pelúcia. Mas a música é muito importante para mim, porque eu só consigo escrever ouvindo música. Então eu fico meio estado alterado da alma, assim, aquela coisa, eu fico meio em alfa, aí eu consigo, facilita para mim escrever. E na vida profissional também, eu tenho essa felicidade de trabalhar com música, né? Então nós vendemos shows musicais para as empresas. Outra veia sua, além do artista, também é compositor. Olha, novela, sim, eu tive muita felicidade, que como eu conheço muitos compositores, músicos, então eu sempre escrevi muitas poesias, né? Então eu tive a felicidade de muitos músicos salvarem as minhas poesias e acabaram virando letras. Tem alguma que você possa nos contar que seja de sua autoria, que as pessoas conheçam ou não? Bom, ainda não, assim, de maior destaque, tem o conjunto Os Incríveis, que eles foram da época da Jovem Guarda, tudo, eles têm 50 anos de carreira, eles estão lançando agora um CD de 50 anos, e tá o Dominguinhos, tá toda uma turma muito bacana, e entrou uma letra minha junto com o Léo Nogueira e o Sandro Reich. Então, que também tá tudo para sair. Sim, vai sair agora, e para mim foi um privilégio. Mas eu tenho muitas canções de cantores e compositores que estão emergindo agora na nova música brasileira. Porque quando a gente fala MPB, a gente fala Chico, Gal, Gil, eles são maravilhosos. São os consagrados, eu coloco meu tapete vermelho para cada um deles e ilustro o sapato deles, né? Mas puxa vida, tem tanta gente boa fazendo, tanta coisa bacana. E que não estão sendo conhecidos ainda, né? É porque existe porque nas rádios hoje em dia tem uma certa dificuldade de ir para novos produtos e tal, né? Então a música virou produto, né? Até eu estou falando produto agora. O seu trabalho, na verdade, é promover esses produtos? Não, na verdade, assim, já fiz isso muito. Tem um cantor, Bruno de la Rosa, inclusive ele fez o songbook do Toquinho. É um jovem de 23 anos, ele conhece tudo do Chico Buarque, tudo do Toquinho, sobre a música brasileira. Ele é
assim, um cara... Da família, deve Não, ser. ele é um cara maravilhoso. Tô brincando que meu nome é Elizabeth de la Rosa. Olha Beijão. só, mas ele é um talento assim, é impressionante. Tem tantos, tem o Fernando Cavalieri, ele tem música em novela, tudo, eu tenho música com ele também. Música que você disse, letra sua? Letras, eu sua? sempre com letras, né? Sempre eu entro com as poesias, eu falo assim, olha, acabei de fazer uma poesia tal, estou sentindo que essa leva jeito, né? Eu vou mandando para os meus amigos, né? Eu falo assim, olha, você pode pegar, eu brinco com eles, você pode pegar serrote, borracha, lixa, faz o que você quiser. Amassa de novo. Muda, acerta aqui, acerta lá, porque tem a métrica, né? Aquela coisa toda que nem sempre eu consigo fazer, né? E teve um caso muito interessante, o Zé Rodrigues. Conhecido nosso, né? Nossa, maravilhoso, né? Um dia ele ligou para minha casa e falou assim, pô, Newton, eu quero ficar com essa letra. Mas fazia 15 minutos que eu tinha passado por um outro compositor. Olha. Quando ele falou assim, falei, Zé, faz 15 minutos que eu deixei com fulano de tal, né, que é amigo dele também. Eu falei, tá bom, beleza, aquele jeitão dele, né. Ele falou assim, eu pensei comigo, eu poderia até ligar pro fulano, ô fulano, olha, o Zé Rodrigues tá querendo a letra e tal. Eu falei assim, não, sabe, tem um pouco de ética também. E aí eu falei, ô Zé, não... Já foi. Já foi, né? Perdeu o time. E aí, o que aconteceu? Esse meu amigo, ele nunca fez a música. Olha, Então, assim, mas, é claro, porque às vezes a pessoa pega e às vezes já sai a música, assim. E às vezes demora anos. Talvez tivesse falado assim, olha, amigo, se não for, me devolve. Voltou. Mas aí já passou, né? Que nem o Tavito, eu fui do Clube da Esquina, tudo, um amigo, nossa, de coração, cara, um ser humano, assim, de primeira grandeza. Aliás, né, todo mundo que tem essa alma artística, cantores, compositores, né, tem essa sensibilidade, assim, são seres humanos, assim, maravilhosos, assim. Então, tem o Clube Caiubi, que é de compositores, que era na Rua Caiubi, lá nas Perdizes, que o Zé Rodrigues ele participava como curador lá, incentivava a turma, fazia mil coisas, né? O Tavito continua ainda até lá, muita gente, e a coisa se expandiu, está por todo o Brasil e fora do Brasil. Eles têm um blog lá do Clube Caiubi, deve ter, não sei, mais de 10 mil pessoas da música. Da música, tem já no mundo inteiro. E tem gente de muita competência, sabe? Acabei, pelo contato do Bruno de la Rosa, eu acabei fazendo uma parceria com o Gerson Conrad, que ele foi dos Secos e Molhados. Então, um cara assim, também, imagina que história, né? E o interessante é que às vezes a gente fica assim perto desses caras, assim, que a gente ficava ouvindo músicas no rádio. Você fala assim, nossa, eu tô aqui do lado dele agora, falando de música, né? Sensação. Como, por exemplo, eu acabei de escrever, a semana passada, a última linha do livro sobre as vivências do cantor espanhol Manolo Otero. A gente vendia show... Além desse forninho aqui, vai estar vindo um outro aí rapidinho? Tem um outro também, que é Manolo Otero por Manolo. E o Manolo Otero, ele começou junto com o Rolly Iglesias, ele vendeu milhões de discos aqui no Brasil, milhões. Na América Latina, até ontem... acho que até muita gente confunde os dois, né, por causa de época e tudo mais. Ele passou, ele morreu em junho de 2011, né? E aí, como nós vendíamos shows dele, na América, para fora do Brasil, havia um outro empresário internacional que fazia as vendas quando vinha para nós mandávamos, porque assim, sempre muito correto nessa área, né? E a viúva dele, a Celeste, quando sabia que eu sempre gostei de escrever, essa coisa toda, ela falou assim, você não quer fazer o livro? E aquela coisa de contrato mesmo, não é? Assim, e aí eu tinha um ano para preparar o livro. E eu terminei em 10 meses. Semana passada.
semana passada... Mulheres que fazem WNTV, né? Assim, é furo de reportagem. E nesses últimos meses eu ficava assim, trabalhando 10 horas por dia no livro. Verdade. 10 horas, porque assim... Concomitante ao... Sim. Foi concomitante, Sim. então, né? Porque eu sou um pouco compulsivo, sabe? Então, enquanto eu estou escrevendo o livro, por exemplo, do Manolo Otero, eu parava, sabe, arejar um pouco. E escrever outras coisas, né? Eu adoro poesia, sobre o amor, aquela coisa toda. Então, e aí quando eu acabei escrevendo o livro do Manolo Otero, eu fiquei assim, em êxtase, porque é tanta coisa bacana que tem lá, mas é tanta coisa, e ele é um ser humano maravilhoso, sabe? Um cara maravilhoso. E ele sempre quis cantar, mas ele não conseguia, porque tinha que ter disco, porque tinha que ter isso, tinha aquilo. Então, ele foi considerado o homem mais bonito da Espanha. Então, ele foi buscar esse caminho. E ele foi... então, o que vinha para ele? Porque como os pais dele, na Espanha, eram de teatro de revista, o primeiro dente dele nasceu dentro do teatro. Então, essa coisa do teatro sempre foi a vida dele, né? E aí ele pegou onde que ele ia? Nesse universo de teatro, ele começou a fazer peças teatrais, depois foi para o cinema. Ele era um cara muito bonito, né? Ele realmente é impressionante, ele era muito bonito mesmo. E aquela voz dele, de espanhol, mira, sedutor, mira que passa. Né? E aí ele, acabei escrevendo sobre as vivências dele. Tem uma passagem do livro muito interessante, tomara que dê tempo de contar, é bem pequenininho. Conta agora, pode ser, conta. O Julio Iglesias e ele eram dois desconhecidos e foram contratados para participar do maior festival da canção da Espanha. E aí eles nunca cantaram com orquestra naquele momento, nada. E a família do Julio Iglesias tinha um pouco mais de dinheiro, e era aniversário do Julio Iglesias, e ele ganhou do pai um automóvel. E foram juntos pela estrada com esse novo automóvel, que eles se conheceram ali naquele momento e foram para o tal festival. Chegando lá, o Julio Iglesias, muito nervoso no ensaio, ele levantava muitas mãos, ficava que nem uma borboleta que ele brinca, parece uma borboleta, né? E como o Manolo trabalhou muito tempo em teatro, já ele nasceu conhecia, ele já estava mais tranquilo nessa coisa da postura no palco. E quando chegou o dia que eles foram fazer a apresentação, o Julio Iglesias estava com gravata azul, paletó azul. Falou, você parece um gerente de banco, não? Eu falei, você é um cara bonito, bronzeado, né? Que era um lugar de praia lá. Falei assim, vamos fazer o seguinte, você tem roupa branca? Porque eu sei que coisa de holofote, essa coisa toda vai destacar o teu bronzeado, você vai ficar mais bonito e tal. Ele tinha, por sorte dele, tinha. E aí ele foi seguindo a orientação do Manolo Otero, que estava no mesmo quarto, eles ficaram no mesmo quarto, inclusive. Aí, quando chegou o momento dele se apresentar, ele falou assim, o Manolo falou para o Iglesias, ele falou assim, Julio, você está com a mão, sabe, para lá e para cá, você está muito nervoso. Faz o seguinte, abre o colete, põe a mão no bolsinho, que vai dar uma postura bacana para você no palco, vai te dar segurança, ninguém vai perceber que você está nervoso, você vai se sentir mais confortável e você vai cantar. E até hoje ele canta assim. Foi daí que começou. Eu disse para vocês, é uma fonte. Fiquem aí conosco, já voltamos. Vocês estão notando? Vou pensar algumas coisinhas e esse bloco eu vou dedicar a palavrinha, muito mais do que uma palavra, e o verbo se fez amor. Nós reunimos aqui hoje eu brinquei, né, o primeiro texto que eu li para vocês e falar que era de uma fonte. E eu vejo o Newton assim mesmo, né? Ele é uma fonte de amor e de espiritualidade. E
reunindo, né? Nós falamos de perdão, de gratidão, de interiorização. Sim. E agora vamos falar um pouquinho desse lançamento, Tramas de Amor, né? Vamos falar um pouquinho do amor macro, né? Vamos voltar um pouquinho também para o amor pessoa e inter-relação pessoal. Como é que foi as inspirações, as coisas, né? Depois, em paralelo do Manolo, porque eu acho que deve ter sido uma grande inspiração para falar do amor. Bom, das tramas do amor. Como eu disse para você, eu acredito muito no amor, mesmo. É verdade. Voltando ao Canto do Silêncio, uma coisa interessante, que quando eu estava escrevendo o Canto do Silêncio, porque como Kardec, na França, né, que o Espiritismo, o berço foi na França, em Paris. Só que a semente veio para a pátria do Evangelho, que eles falam que é o Brasil, que eu acredito muito nisso. A terra, né, que ele vai começar a germinar. Então, já começou, é o que é. E naquela época eu ficava pensando assim, bem que esse livro poderia ser lançado na França, em francês, sem pretensão alguma, e as pessoas, apesar que dizem, né, quando você diz sem pretensão alguma, você está querendo ser pretencioso, né? Mas seja o que for, eu tinha o desejo do livro ele ser manifestado em solo francês. E foi o que aconteceu, uma editora entrou em contato. Agora, o mês passado, faz 2 semanas, teve a noite de autógrafo no salão do livro lá de Paris. Fui para lá. Nós vamos mostrar essas fotos para você. Foi muito bacana. E aí aconteceu o que eu ficava imaginando na época que eu estava escrevendo o livro. Ele realmente foi editado lá na França. E agora, esse livro que eu estou lançando a semana que vem, chama-se Gabé, Tramas de Amor. Aí já é uma coisa assim da paixão, assim, do poeta, do homem, aquela coisa das febres, coisa assim do amor, assim, mais visceral, né? E o Gabé é um tapete persa. Tem até um livro, um filme muito famoso, o Gabé. Quando as pessoas vão fazendo as tramas para formar o tapete, em alguns deles conta-se uma história, uma imagem. Aí eu peguei essa simbologia, e porque a poesia, ela não deixa de ser tramas que você vai contando, fazendo um enredo de uma história, né? Então, eu escrevi assim, sinceramente, eu escrevi com a ponta do coração, assim, com entrega mesmo, sabe? E a gente se apaixona, a gente vai numa relação profunda ali quando está escrevendo, né? Então, ali não tem estado civil, não tem cor, não tem nada, só tem alma, só tem coração e espírito. Espírito, né? Que o espírito é vida, né? E aí, a gente vai lançar agora, essa semana, que entra essa semana, vai ser no Café Paon, que fica ali na travessa da Avenida Ibirapuera, é um bar, assim, muito badalado, um pessoal muito amigo, e vai ser uma grande noite. É engraçado, né? Assim, eu espero que essa entrevista seja uma ressonância, né? E impressionante de coisas que você está lançando, está abrindo na tua vida. E a tua vida me parece ser sempre assim, né? Você se entregando e as coisas acontecendo de acordo com a sua entrega. Eu confio muito na vida. Eu confio muito em Deus, eu confio muito na vida e confio em mim também. Então, as coisas vão surgindo. Quando você se entrega, a gente não pode ter medo de viver. É como está escrito em algum lugar assim, quando acho que foi Jesus que disse, falou assim, veja os pássaros, né? Eles não se preocupam com amanhã, mas a natureza provê. É claro que nós, seres humanos, seres inteligentes, a gente, através do trabalho, acho que, assim, a gente consegue você está falando uma coisa que é muito, né? importante, que as pessoas reflitam junto com a gente aqui, porque assim, essa frase que ela é bíblica mesmo, ela é histórica, ela não exclui a humanidade, mas ela exclui o ego. Ela exclui o ego. Porque, assim, muitas vezes a gente fala assim, você falou e me parece que me veio uma multidão dizendo, mas quem é que paga as minhas contas? Não é assim? Sim. Que a gente sempre fala, assim, escute você mesmo. E aí a resposta do externo, o que vem de eco, é ego. Diz assim, mas você não paga as minhas contas, você não tem que não sei o que lá.
paga-se as contas se você não se preocupar tanto com elas. Não é verdade? Porque se você sabe que, até ou por questão de neurolinguística, seja o que for, tudo que você pede de maneira aflitiva, ela vem de maneira aflitiva. Ressonando exatamente a aflição. Exatamente, né? Porque é o que está que você expõe o mundo. Por isso que muitos, em todas as filosofias dizem muito isso, que o homem, quando ele está indo embrutecido, ele vai fazer os tatos pelo mundo, conhecer o mundo. O mito da caverna, aquela coisa toda. Mas, quando ele quer aquela fase de evoluir de uma maneira, de uma consciência maior, o que ele faz? Ele entra para si mesmo. Muros, né? Ele começa a descobrir o que ele tem dentro de si. Então, tem uma coisa que acontece comigo, eu sonho muito, assim, tem muito desdobramento. Eu tenho um livro que eu acabei de fazer agora também, sobre desdobramento. Além desses dois? Eu sou meio compulsivo. Ele já falou isso, mas... Eu posso escrever um aqui, um outro aqui, porque eu gosto muito, assim, de escrever. Muito, né? Tem então uma eu quero, sabe, aí, né, Nilton? Eu não quero deixar mais nada nas gavetas, sabe? Perfeito. Então, uma vez, e uma coisa interessante, que eu tenho a lembrança dos acontecimentos, porque é uma questão de fórum íntimo, né? Cada um tem uma sua religiosidade e tal, sua espiritualidade, mas o que eu acredito é assim, quando o homem ele vai dormir para repor as energias do corpo que é necessário e tal, o espírito ele sai fora do jogo da matéria, pelo menos de uma maneira, ele fica um pouco mais livre e a vida continua. E tem mais acesso, por isso que eu disse do ego, porque o ego, gente, assim, o cérebro, ele é burrinho. Né? Dizem o contrário, mas ele é burrinho pelo seguinte, ele faz aquilo que está formatado de organizar. Quem na verdade é o mais pulsante, criativo e inteligente é o coração. Ele na verdade traz para o universo e o cérebro deve sistematizar e organizar. É para isso que ele funciona. Né? Então muitas vezes as pessoas acreditam ou acreditam mais no cérebro, né? Põe crédito muito forte, assim, intensamente no cérebro e deixa lá o coração que fica apertado, querendo pulsar e não sai. E você sabe que o planeta pulsa, o coração pulsa, a tudo pedra movimenta, pulsa. Tudo. E é por isso, Nilton, que você falou de uma coisa em que as grandes, se a gente for estudar muito as filosofias religiosas, espirituais, de alguma maneira a gente pode fazer analogias também com Kardec e tal. Assim, oração, quando a gente fala em ore, mas orar não é aqui, olha, por favor, meu Deus, olha, eu quero muito. Não é barganha. Não, você está em ressonância com todas as tuas células. É você se alinhar aonde o teu coração, o teu pensamento se aquieta e que você realmente inteira solicita. Essa é uma vez só que o universo já capta, sabiamente. E uma dessas lições que eu tive em desdobramento, meio comprido, mas assim, resumindo, foi o seguinte, eu fui raptado. E fui largado num lugar muito longe, numa noite que não tinha nada, a não ser um escuro. E aí, quando eu cheguei lá, eu só tive que, me deu aquela vontade de quê? De retornar. Aí comecei a retornar. Aí vi uma estrada e comecei a pegar aquela estrada. E aí eu falava assim, puxa, as pessoas não veem que eu estou precisando, ninguém para me ajudar, ninguém. Que angústia. E aí eu seguindo, aí eu fui tentar fazer aquela coisa do invisível social, que nós estávamos conversando. Pô, mas ninguém me vê aqui, eu estou sofrendo, eu fui raptado, estou sem roupa, sabe? Coloquei uma coisinha para esconder, andar, né? Esconder as minhas vergonhas. As suas né? vergonhas. Depois a gente fala o que é vergonha. E aí eu falei assim, puxa vida, mas essas pessoas não sabem os diplomas que eu tenho, o que eu já fiz na vida. E aí a barba foi crescendo, fui virando um mendigo de mim mesmo, né? Aí no final de tudo, uma coisa comprida, tal, tendo contato, e eu queria conversar, ninguém conversava comigo. Aí quando eu cheguei num ponto, eu descobri que eu estava percorrendo o meu espírito. E aquelas coisas, eu estava lidando com o meu egoísmo, com a minha vaidade, ninguém sabe quem eu sou, o que eu fiz, sabe os meus diplomas, e que eu estou precisando, eu. Aí quando
eu me senti como um pombo-correio largado à distância que tem que retornar. E aí, qual era a minha mensagem? Que ainda eu estava muito empobrecido em meu espírito. Ainda tinha muita vaidade, lindo, muito orgulho. Que lindo. E é verdade, quanto mais a gente limpa, mais a gente encontra, né? Não, é verdade. Eu, há um bom tempo atrás, eu dizia, assim, algumas pessoas que me conhecem, que convivem comigo, né, assim, olha, o que você está fazendo? Ah, eu estou sendo faxineira de mim mesma. Olha, você sabe que a minha voz da consciência aqui está dizendo que, antes que eu me esqueça, que esse livro, Gabê, Tramas de Amor, é pela editora Canap. É uma editora muito bacana. A direção dessa editora é da Ana Brasil. Ela viveu muito tempo na Europa e ela está desenvolvendo um trabalho cultural no Brasil muito importante, muito significativo, participando de feiras, do livro. Batalhadora, acredita na cultura, sabe? É uma semeadora assim de livros. Então, de histórias. Então, as minhas homenagens para ela também. Ah, que ótimo, quem sabe a gente não fala com ela aqui também. Eu queria que você trouxesse, então, agora, você vê que a gente sempre vem aqui e começa assim, olha, é muito tempo de entrevistas e a gente percebe sempre que é muito pouco tempo, é muita coisa para falar, né? Verdade. E eu queria que você desse, assim, tem muitos lançamentos ainda e eu quero que vocês acompanhem o Newton. Queria que você desse as suas indicações aqui, como é que as pessoas vão estar te acompanhando. Nós vamos estar hoje no Área dia 11, né? O lançamento do livro... Olha, o lançamento foi ontem. Foi dia 10. Mas vão estar em todas as livrarias. Nós vamos fazer outros lançamentos aí, mas em livrarias. Normalmente eu faço na Livraria Cultura, do Shopping Bourbon, que fica ali nas Perdizes, Pompeia, ali em São Paulo. E para as pessoas terem acesso a você, tem um site? Olha, eu tenho um blog, eu vou deixar com você um endereço, aí você Nós vamos colocar... E ela costuma escrever e me relacionar com o mundo por ali. E como a gente sempre fala, se vocês precisarem, não esqueçam, no Mulheres que Fazem, nas nossas páginas e principalmente também vocês podem estar encontrando, acho que eu nunca fui tão explícita, mas no Facebook tem lá Mulheres que Fazem, dá uma clicada lá que a gente sempre vai estar colocando para vocês as referências de todos os nossos entrevistados, ou no On Demand do WNTV, tá? Da WNTV. Suas últimas colocações, por favor. Olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu pensei, assim, meu Deus do céu, 1 hora, quando chegar a 10 minutos eu vou ter mais nada que falar, né? Mas você foi muito generosa e conseguiu levar a entrevista até o final. Eu fico muito grato a você. E eu gostaria de ler, como aqui o programa das Mulheres que Fazem, eu tenho assim, o meu lado assim, Chico Buarque, aquela coisa do universo feminino. Eu vou escolher um texto aqui. Então, nós vamos terminar com você falando. Eu quero te agradecer vocês e fiquem conosco. Semana que vem a gente tem mais histórias lindas, mas agora com vocês o poema do Newton Bustamante. Bom, eu tenho aqui Mulher Feita de Barro e Minhas Bandeiras. Eu gostaria que você escolhesse. Vamos ver a sincronicidade. Mulher Feita de Barro. Ok. Eu gosto muito dela também. Sou terra, sou barro, sou mais uma costela. Me racho e parto 1000 pedaços. E as rachaduras vislumbram a alma semente que quer brotar para o mundo. Ah, se eu tivesse uma lágrima, choraria. Mas minha tristeza é seca. Me sugaram minhas umidades todas e eu estou aqui, agora, esperando que me abram torrões e me levem para algum vaso, abrigo que for. Pois ainda não entenderam que eu somente quero uma flor, uma simples flor, sendo parte de mim. Então, para você, representando as mulheres. Muito, muito obrigado. E as lágrimas secam aqui, elas não estão secas. Até a semana que vem.